Olá! Iniciamos mais uma semana para conversarmos um pouquinho mais. E eu dei início falando um pouco da questão da família, da importância da família para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. Então a gente vai continuar durante essa semana um pouco nessa linha da questão do quanto que a família impacta nesse desenvolvimento. E hoje eu vou falar um pouquinho da questão de valores, exemplos e estímulos. Vocês já ouviram aquele ditado que diz que um bom exemplo vale mais do que 1000 palavras. Então, às vezes você está falando muito, mas o seu exemplo está sendo contraditório. O seu exemplo negativo está sendo muito maior do que, às vezes, aquilo que você fala. Então, tenha cuidado em fazer com que o seu exemplo e a sua fala estejam conectados. Não adianta falar uma coisa e praticar outra. Nós vamos ver um pouquinho da definição de valores e vocês vão ver o quanto que este exemplo ele faz uma diferença grande na vida e na percepção das crianças e dos adolescentes. Então, valores são um conjunto de características que determinam a forma como você se comporta e interage com as pessoas e o meio ambiente. É aquela velha história que a gente fala assim: fazer o certo em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer momento, independente se tem alguém te olhando, te vigiando ou não. O certo é certo em toda e qualquer situação. E aí a gente cai naquele ponto de que, às vezes, os pais cobram muito dos filhos assim: não mentir, não ser dissimulado, não enganar as pessoas. E às vezes os pais acabam fazendo isso, não porque são ruins, não por serem negativos, mas é porque às vezes não se dão conta disso que eu acabei de falar, que o seu exemplo vai falar muito mais para o seu filho. Quer um exemplo de como entender isso facilmente? Às vezes você fala assim, para não mentir. Aí o telefone toca e você não quer atender a pessoa que está do outro lado, fala assim, diz que eu não estou, eu não vou atender, e no outro momento quando você atende ou encontra a pessoa, fala assim, nossa, o celular estava descarregado, eu não vi, nossa, eu estava no banho, nossa, eu estava fazendo alguma coisa que não vi. A criança está ali do lado e ela está percebendo que isso é uma mentira. Ela sabe que naquele momento você não quis atender a ligação. Então, é isso que a gente está falando da questão do exemplo falar mais do que 1000 palavras. Então, você disse para ela não mentir, você disse para ela não enganar as pessoas, mas é o que você está mostrando para ela que você faz. E ela vai fazer. Seja numa situação de menor proporção ou de maior proporção. Quantos filhos tentam enganar os pais assinando, né, o bilhete para o professor achar que foi o pai que assinou, quando na verdade o pai nem viu, o pai, a mãe, seja quem é a pessoa responsável. E aí na cabeça deles foi assim, você é tranquilo, ninguém vai perceber não. Por quê? Porque já está incutido para ele que é fácil mentir, que é fácil enganar, porque ele vê isso, ele presencia isso, ele vivencia isso vendo as suas atitudes. Então nós, enquanto adultos, nós temos que ter muito cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, porque você mesmo pode estar sendo um estímulo negativo para o desenvolvimento do seu filho e da sua filha. Nós devemos sempre estimular para as crianças ações ou atividades que sejam apropriadas para a idade dele. Nós estamos adultizando as crianças. Elas estão realizando coisas que são de adultos ou inapropriadas para a idade e deixando de vivenciar a sua fase infantil, a sua fase de desenvolvimento. Então, às vezes se coloca para a criança fazer um batalhão de coisas que não é aquele momento que era para ser vivenciado pela criança. Então, a gente está fazendo com que as crianças pulem etapas, ela deixe de ser criança, deixe de vivenciar esse momento e já está pulando para uma outra etapa de desenvolvimento, de falar inglês, de aprender alguma outra situação. Só que vai fazer falta isso. Porque, como eu disse anteriormente, em outras situações, a criança ela tem que passar, ela tem que vivenciar por todas as etapas para que ela se
consolide para que ela tenha a sua transformação plena. Então, se ela pula alguma etapa, aquilo ali vai ficar defasado no futuro. É menos um ponto, uma habilidade, uma competência que ela vai deixar de desenvolver porque pulou aquela etapa. Então, nós precisamos estimular a autonomia infantil, isso é fato. Fazer com que a criança tenha persistência, resiliência para realizar alguma coisa e não desistir no meio do caminho. Só que acontece em 2 pontos. Ou os pais não estimulam, a criança desiste, então ela aprende sempre a desistir muito facilmente, ela não tem essa resiliência de se adaptar às dificuldades, ao que exige para aquele momento, mesmo sendo criança. E ela não tem essa persistência. E um outro problema é quando os pais fazem para os filhos. Ele não aprende, ele não desenvolve. Então, deixar que a criança tenha a sua autonomia, escolha direcionada. Elaine, como é que eu vou estimular essa autonomia se o meu filho é muito pequenininho, ele não sabe o que fazer e tal? Gente, nós somos adultos, então nós já temos muito mais maturidade que a criança e que o adolescente. Então é nossa responsabilidade encontrar mecanismos para que possamos fazer com que eles tenham um desenvolvimento pleno, permitindo que eles acreditem que também estão crescendo. Que é um exemplo muito, muito simples. Geralmente você escolhe a roupa para o seu filho, a cor, o estilo, o modelo, o calçado. Então, o que você faz? Para você ajudar a essa autonomia e a essa escolha direcionada, você não vai permitir que ele escolha qualquer coisa. Então, define lá três peças de roupa as quais você iria escolher, você acha que seriam adequadas para aquele momento, se está frio, se está calor, se vai andar muito, um calçado se é aberto, se é fechado. E aí você pega aquelas 3 e deixa a criança escolher dentre aquelas 3. Qual que você quer usar hoje? Qual que você quer vestir hoje? Então, ou seja, a criança vai achar que foi ela que escolheu, mas de certa forma você direcionou. Você direcionou dentro de uma linha daquilo que você já previu. Mas se tá calor, eu não vou colocar lá um agasalho que vai pegar aqui em cima e a criança vai morrer de calor. Então, eu não vou deixar que ela escolha um desse. Então, você vai colocar 3 peças que já são adequadas para aquela situação e vice-versa. Só que quando a criança escolhe, ela se sente assim, poxa, eu estou escolhendo a minha roupa, eu estou definindo. Então, ela vai crescendo e vai aprendendo a tomar decisões, a fazer escolhas. E você não deixou isso solto, você deu uma direcionada, só que ela não precisa saber disso. Você vai fazendo isso até que ela possa ser autônoma o suficiente para tomar as decisões corretas. Então, o calçado, coloca lá 3 e fala assim, escolhe. Qual que é a cor que você acha que é melhor, ou que você quer, ou que você gosta mais. E aí se a criança às vezes insistir, nossa, sempre no mesmo. Vamos trocar? Vamos revezar? Você já usou esse da outra vez? Então, assim, para que ela entenda que às vezes a própria escolha que ela faz tem que ter algumas mudanças. Resolução de problemas, que é o que eu falei assim, não faça para o seu filho. Seu filho está lá brincando com as pecinhas para encaixe, e aí ele pega uma peça quadrada para tentar colocar no formato de um triângulo. Não vai dar certo nunca. Só que se você pega a peça, troca e dá para ele, o que você construiu? O que você ajudou para essa criança entender, perceber que aquela peça não era naquele local? Então, deixa a criança errar, mas deixa ela tentar. O máximo que você pode fazer quando a criança estiver desistindo, não consigo, não dá certo. Olha, você olhou o formato da peça, você olhou a cor, você olhou o estilo, aí você vai dando as dicas, as orientações para que ela possa perceber, mas não fazer por ela. Pegar a peça aqui, é aqui que fica. Não ajudou, porque aí a criança vai aprender que sempre vai ter alguém que vai fazer por ela, sempre alguém vai dar a resposta, sempre alguém vai completar aquilo que ela não deu conta de fazer. E aí você, de novo, não está ajudando. Então, deixa a criança aguçar essa sua percepção, estar atenta aos detalhes. Poxa, se eu peguei um círculo, ele não vai dar certo num quadrado e vice-versa. Então, deixa ela ter essa atenção.
Conversar sempre. Eu sempre digo que o diálogo, a conversa franca, aberta, sincera, é a melhor solução para a maioria dos problemas. 99,9% dos problemas se resolvem com uma boa conversa, um bom diálogo, uma atenção, um cuidado e uma percepção para aquilo que está acontecendo. Você já parou para conversar com seu filho e já disse para ele assim... Os adolescentes hoje, os jovens, eles acham tudo muito fácil, porque realmente nós temos algumas praticidades que nós não tínhamos há anos atrás. Só que eles não sabem disso. Eles não sabem que antes, para você falar, né, no telefone, você tinha que ir no orelhão, colocar a ficha, e às vezes no meio da ligação a ficha caía, e aí você passava muito aperto. Tem um celular agora, que além de você não só falar, você vê, você faz um monte de coisas pelo celular, videoconferências, chamadas, etc, etc e tal. Mas há anos atrás isso não acontecia. Então, conte para o seu filho, para a sua filha, histórias de como era a sua época, das suas dificuldades, dos seus problemas e do quanto que ele tem agora de praticidade em algumas coisas, para ele entender como que se uma pessoa que não tinha toda essa modernidade, toda essa praticidade conseguiu sobreviver, imagine ele com essa modernidade, com essa praticidade. Então ele vai poder ir muito além do que você foi ou do que você está. Então isso é uma forma de incentivar, de mostrar como era no passado, como está no presente e provavelmente tudo que vai mudar no futuro. Então não vai ser mais do mesmo jeito. Então conversar, explicar, dialogar, tentar entender. Eu sempre digo assim, se você não pode ser o melhor amigo do seu filho e da sua filha, e o seu filho e a sua filha não pode ver em você, pai, mãe, irmão mais velho, o melhor amigo, você está fazendo alguma coisa errada, tá? Porque como que eu vou ter melhor amigo lá na rua com pessoas que eu não conheço, que não são do meu grupo consanguíneo, e dentro de casa eu não consigo? E aí muitas pessoas dizem, mas pai e mãe não é para ser amiguinho. Por que não? Você prefere ser inimigo do seu filho? Então você é pai e mãe, com autoridade e tudo mais. Mas pode ser um pai e mãe, amigo, presente, companheiro, que possa ajudar ele nas dificuldades e que ele tenha abertura para conseguir confiar e conversar com você quando tiver alguns problemas. Porque senão, quando ele tiver um problema, ele vai procurar um amigo. E nem sempre os amigos, alguns tipos de amigos, vão dar o melhor conselho e fazer a melhor solução para aquele momento, para aquela situação. Através da comunicação, a gente consegue encorajar a sempre falar a verdade acima de tudo. Deixar para o seu filho, é claro que se ele cometer um erro, ele falar a verdade, sempre em qualquer situação. Assumir a responsabilidade faz parte do desenvolvimento e a gente estimula isso desde criança. Quando você fala a verdade para uma situação, é aquela verdade, pronto, acabou. Em qualquer lugar que você for, é aquela verdade. Se você mente, se você mostra para o seu filho ou deixa que ele entenda que mentir é a saída, é a solução, hoje ele mente para uma coisa, amanhã ele tem que mentir para cobertar aquela mentira de ontem, aí depois ele tem que mentir para cobertar a mentira de ontem, de hoje, e assim vai. Então é uma bola de neve. E ainda corre o risco de quando você é confrontado, você, puxa, mas como é que foi que eu falei mesmo? Por ser uma mentira, algo construído, ele não tem base sólida. E quando a verdade é aquilo e pronto, acabou. Então ela não tem segundas palavras, meias palavras. Então é aquilo que aconteceu desse jeito. Então todo mundo que me perguntar vai ser aquilo, porque eu estou relatando o fato real. Então encorajar a dizer a verdade sempre em qualquer situação, mesmo que isso te custe, sei lá, um castigo, uma punição, mas para poder saber enfrentar as dificuldades e saber ser verdadeiro em toda e qualquer situação e assumir as consequências daquilo que se fez. Isso permite, gente, que se construa laços afetivos e de interação. O filho, ele acaba percebendo que o pai está presente para orientar, para ajudar, para brigar quando precisar, para dar uma dura, mas que ele está presente e que ele se faz entender
ou se faz entendedor daquilo que é a situação. Então, vamos ter cuidado com os nossos exemplos, as nossas ações, aquilo que a gente fala com os nossos filhos, e ser muito mais exemplo, né, agir muito melhor do que falar. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus, até a próxima.